quando é considerado que estamos com pré-diabetes? Muita gente me pergunta sobre isso. O que seria esse pré-diabetes? Quando que a gente considera pré-diabetes? Hoje, pré-diabetes aumenta o risco de desenvolver diabetes? Ele pode ficar só no pré-diabetes? Ele pode ser revertido para uma situação de normalidade sem ter esse pré-diabetes? Muito bem. A gente considera a pré-diabetes uma situação que a gente chama de risco aumentado para diabetes, quando há alterações já metabólicas, já alterações nos nossos exames, que mostram que a gente já não tem uma situação de glicemia normal, que a gente tem um risco maior de desenvolver realmente um diabetes. Nesse caso, é o diabetes tipo 2. Pois bem, o que acontece? Claro que quando a gente considera isso, você pode até pensar, mas a pessoa que tem um risco aumentado, ela tem algum risco também na saúde? Sim, por isso que a gente não pode negligenciar. Então eu tô com pré-diabetes, então eu não preciso fazer nada porque não é diabetes ainda. Não, quando a gente tem pré-diabetes, já é considerado que a gente tem uma alteração metabólica. Então faz parte, por exemplo, da síndrome metabólica. Já é um fator de risco cardiovascular. Já temos um risco aumentado de ter complicações no futuro. Pode sim ter pessoas que tenham sintomas mesmo com pré-diabetes, como por exemplo, às vezes pode ocorrer alterações visuais, principalmente quando há alguns picos de glicose, que nem sempre está sempre no mesmo nível, né? E ela pode ter algumas alterações visuais, que são transitórias, geralmente pode melhorar se você fizer o controle adequado. Alterações na parte de neuropatia já pode aparecer no pré-diabetes, como por exemplo, formigamento nas mãos, nos pés, algumas dores, a sensação de perda de sensibilidade, isso pode ocorrer mesmo no pré-diabetes. Pode ocorrer também tontura, às vezes uma sensação da cabeça estar um pouco zonza, também quando há essas oscilações da glicemia. Então esses são sintomas que, por exemplo, que são frequentes, mesmo quando estamos nessa situação. Nem todo mundo vai ter sintomas e não é porque não tem sintomas que não tenha gravidade, que não tenha que ser cuidado. Mas é claro que tem como melhorar. Então, quando a gente considera isso, não quer dizer que, então agora eu estou condenado e eu vou desenvolver o diabetes amanhã. Não, você tem um risco aumentado. Quanto tempo vai demorar para desenvolver? Vai depender de muitos fatores, incluindo fatores genéticos, porque muita gente desenvolve pré-diabetes mais por condições genéticas do que de comportamento, assim como outras doenças, né? Existem fatores comportamentais, né, que estão associados e também, às vezes, alguma situação eventual que pode acontecer do ambiente que pode afetar essa situação. Então, quando a gente considera isso, a gente tem que pensar o que eu posso fazer para que esse pré-diabetes não evolua para o diabetes, ou o que eu posso fazer para conseguir melhorar esses níveis a ponto dos níveis parecerem normais. Não significa que quando está normal, que eu normalizei meus exames, então agora beleza, eu posso viver como se eu nunca tivesse tido essa alteração no exame. Não, quando a gente já desenvolveu, a gente sabe que tem um risco maior de desenvolver novamente. Então, se você voltar a fazer uns hábitos que levaram ao desenvolvimento, por exemplo, pode ser que você volte a ter essa alteração. E lembrando que a doença é progressiva, porque com o envelhecer a gente vai tendo mais perda das células produtoras de insulina no pâncreas. É natural que haja um agravamento das doenças conforme a gente vai envelhecendo. Então, por isso mesmo que a gente tem que ter mais cuidado e tentar melhorar nosso estilo de vida se a gente quiser prevenir que isso evolua. E quando a gente considera que tem pré-diabetes em termos de exames, né? A gente considera pré-diabetes quando a glicose, né, a glicemia de jejum, por exemplo, está entre 100 e 125. Então, por exemplo, o valor normal de referência atualmente, isso pode mudar com o tempo, porque a ciência é assim, às vezes muda, né, com o tempo. Já teve momentos antigamente que era 110 era considerado normal. Agora a gente já considera que 110 é um risco aumentado para diabetes, né, um pré-diabetes. Mas atualmente, então, a gente considera que a glicemia normal seria abaixo de 99. E a glicemia entre 100 e 125, a gente considera, então, que tem esse pré-diabetes. E de 126 em diante seria o diabetes. Claro que isso não é uma dosagem única, porque existem fatores que podem levar a alterações transitórias e que voltam ao normal, como, por exemplo, se está com uma infecção, se teve um infarto, está internado por alguma doença. Isso pode fazer oscilações da glicemia, uso de alguns medicamentos, que depois pode voltar ao normal. Então, a gente nunca faz esse diagnóstico assim só com um único exame. Ele é sugestivo, mas não é o diagnóstico definitivo. Então, quando alguém pergunta para mim, eu tenho esse exame aqui, eu tô com diabetes, eu falo, calma, tem que ver quem é o paciente, qual é o contexto, o que ele tá tomando de remédio, como que foi, os outros exames anteriores, então tudo isso tem que ser levado em consideração.
O parâmetro que a gente utiliza é a hemoglobina glicada, que é um exame que vai ver a média da glicose no sangue, é um marcador que vê quanto que ficou a média da glicemia do sangue nos últimos 3 meses. Claro que ela tem uma influência maior do último mês, mas tem uma influência de 3 meses. Esse exame a gente considera que entre 5,7 e 6,4 seria esse pré-diabetes, esse risco aumentado pré-diabetes. Abaixo de 5,7 seria normal e de 6,5 em diante seria o diabetes. Novamente, um exame aleatório não faz o diagnóstico, a gente tem que confirmar, tem que avaliar qual é o contexto, o que aconteceu com esse paciente, tudo isso vai ser levado em consideração. Existe um outro exame também, que é um teste que a gente chama de teste oral de tolerância à glicose. É um exame que você dá glicose para a pessoa, é um tanto de glicose que a gente dá pura em jejum, e aí a gente coleta essa glicose 2 horas depois e vê quanto que ficou essa glicose. Então, a gente considera normal quando está abaixo de 140. E entre 140 e 199, a gente considera então esse risco aumentado para diabetes, ou intolerância à glicose, ou pré-diabetes, e 200 para frente seria então o diabetes. E também uma dosagem aleatória da glicemia de 200, por exemplo, é considerado também um já possível diabetes, claro, como eu falei, sempre confirmando, sempre fazendo uma avaliação de contexto de quem é o paciente, o que está acontecendo com esse paciente, a clínica dele, o contexto histórico e tudo mais. Claro que quando a gente pensa em risco, não é igual o risco dentro desses valores. Por exemplo, quando você considera alguém que fez esse teste de tolerância à glicose e está com 150, o risco dele seria menor do que alguém que está com 190. Isso também vale para a glicemia de jejum. A gente sabe que se a glicemia de jejum está 100, o risco é menor do que alguém que está com a glicemia de 123. A hemoglobina glicada, a mesma coisa. A pessoa tem uma hemoglobina glicada de 5,8 em relação a alguém que tem 6,4. É claro que a pessoa que tem 6,4 tem mais risco de desenvolver o diabetes tipo 2 mais rápido do que a outra pessoa que tem esse 5,8, porque isso marca o nível de gravidade, né? Então, dentro dessa situação de considerada pré-diabetes, existem uns riscos diferentes. Quanto maior a alteração, maior o risco de desenvolvimento. E também a gente vai levar em consideração quando tem mais de um parâmetro alterado, claro, que é isso, quando tem mais de um parâmetro alterado, tem mais chance, né, de desenvolver, porque às vezes só tem uma alteração isolada em um dos exames, os outros não. Então a gente observa o que está acontecendo também para ver se tem algum fator que está dando erro. Então tudo isso a gente leva em consideração para avaliar esse paciente. A idade também, porque se você considerar que são pessoas mais jovens, elas têm mais risco de desenvolver em algum momento, porque elas têm mais tempo para desenvolver essa alteração. Porque se elas já começaram a manifestar essa situação, o pâncreas dela já pode não está conseguindo produzir a quantidade de insulina suficiente. Isso vai ter mais risco de aparecer mais precocemente um diabetes em relação a alguém que já tem uma idade um pouco mais avançada e agora que começou a aparecer essa alteração. Então isso vai interferir também na prevenção, porque quando você considera que tem um pré-diabetes, a gente tem que fazer uma prevenção. Então o que a gente precisa avaliar? A gente tem que avaliar se essa pessoa está com excesso de peso, porque a gente sabe que o excesso de gordura, principalmente na região abdominal, que é a gordura visceral, está associado com a resistência insulínica. Eu fiz um vídeo sobre resistência insulínica, podem conferir no meu perfil, que faz com que o corpo não consiga utilizar a insulina da maneira adequada, então ele produz bastante insulina para tentar tirar o excesso de glicose no sangue e colocar dentro das células. Quando você tem essa resistência, você não consegue utilizar tão bem, então tem que produzir muita insulina. Mas chega uma hora que o pâncreas não dá conta de produzir o tanto que precisa, então a gente fica com excesso de insulina e com a glicemia alterada, que é essa resistência insulínica, que é típica, faz parte da evolução do diabetes tipo 2, é uma das causas do diabetes tipo 2, e ela está associada com a gordura visceral, com esse excesso de gordura na região do abdômen. Então a gente sabe que se a pessoa reduzir a gordura corporal, né, reduzir a gordura do abdômen, então perder peso, ela pode melhorar os parâmetros, pode às vezes até normalizar esses exames, pelo menos no exame mesmo estar normalizado. Então a gente vai ter que pensar em mudanças de estilo de vida, como que a gente reduz a gordura. A gente tem até vídeos falando sobre isso, que eu falo sobre a gordura visceral, como faz para reduzir a gordura visceral. A gente vai precisar, então, perder peso, mudar os hábitos alimentares, fazer exercício físico, que também ajuda a mobilizar essa gordura, controlar o consumo de álcool, dormir bem. Às vezes, em alguns casos, até o uso de medicamentos podem ser interessantes, principalmente quando há dificuldade para conseguir executar esses fatores. Medicamentos, inclusive, hoje em dia que podem ajudar tanto na perda de peso quanto no controle da glicemia e prevenção do desenvolvimento, né? Como, por exemplo, os agonistas de GLP-1, a liraglutida é um dos exemplos, né, que tem em bula para tratamento do sobrepeso e obesidade e também ajuda nessa questão da evolução do diabetes.
Também pode ser utilizado medicamentos para pré-diabetes em alguns casos, como por exemplo a própria metformina, que é um medicamento para diabetes tipo 2. Existem indicações aí para uso do pré-diabetes que pode ser considerado individualmente, né? Então o médico vai decidir junto com o paciente se vai ser necessário utilizar esse tipo de medicamento. E, claro, a gente tem que fazer pensando nisso no longo prazo, né? Tratar esse paciente para que previna a evolução dessa condição. Muito bem, eu espero que esse vídeo seja útil para vocês. É uma pergunta muito frequente dos pacientes sobre isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixem nos comentários e até o próximo vídeo.